Bom dia, meus amados, que Deus abençoe grandemente aí o seu dia, a sua manhã. Eu declaro aí a vitória sobre a sua casa, sobre o seu lar, em nome de Jesus. Amados, tem aí cerca de 170 mensagens para você meditar sobre a palavra de Deus. Se você não é inscrito no canal, inscreva no canal e compartilhe com alguém essa palavra, ok? E o momento que você estiver ouvindo, né, não esqueça do joinha, do like, tá? Ajuda muito, né? Estou vendo que está tendo bastante visualizações, mas acredito que alguns de vocês estão esquecendo do joinha aí. Se você apertar o joinha aí, você me ajuda bastante, amém? E ouça essa mensagem até o final, né? Porque no final nós vamos estar fazendo uma corrente de oração para abençoar o seu lar, a sua casa, a sua família, ok? Vamos meditar num texto lá em Tiago, no capítulo 4, no versículo 6. A palavra de Deus está dizendo para mim e para você nesta manhã: Ele nos concede graça maior. Por isso, diz as Escrituras: Deus se opõe aos orgulhosos, mas Ele concede graça aos humildes. Eu queria que você focasse nessa mensagem, meditasse nesse texto nesta manhã, nesse versículo, né? É um texto muito profundo da Bíblia, a qual Tiago está nos ensinando aqui como receber uma graça maior de Deus. Deus, meus amados, ele tem vida e vida em abundância para mim e para você. Está lá em João 10:10. Mas nós podemos acessar essa vida através da fé. Nós temos que acreditar em Deus, confiar em Deus, colocar a confiança nele. Nós temos que firmar na palavra de Deus para receber aquilo que a palavra dele diz para nós. Amém? E Tiago está dizendo que há uma graça maior. Amém? Então, se há uma graça maior, tem mais graça para você mergulhar. Amém? Tem pessoas que mergulham mais na graça de Deus e pessoas que mergulham menos na graça de Deus. E Tiago ele está ensinando aqui como nós mergulharmos mais na graça de Deus, quando nós recebermos uma graça maior, amém? Quando nós nos humilhamos diante da presença de Deus, Tiago, ele está ensinando para mim e para você que Deus derrama uma graça maior sobre as nossas vidas. Ele está ensinando aqui uma chave maravilhosa. Deus se opõe aos orgulhosos, mas ele concede graça aos humildes. Amém? Uma pessoa orgulhosa, meus amados, é uma pessoa que confia em si mesmo, é uma pessoa que confia nas forças de seus próprios braços, na sua sabedoria. Ela confia que ela é sábia o suficiente para tomar as melhores decisões, para fazer as melhores escolhas. Mas nós devemos tomar cuidado para não sermos orgulhosos, porque a Bíblia vai dizer, em Provérbios 14, no versículo 12, que há caminhos que parecem reto aos nossos olhos, mas o final desse caminho nos conduzirá à morte. O nosso alvo, meus amados, é acertar. O nosso alvo é chegar ao caminho da vida e não ao caminho da morte. Por isso Jesus vai dizer em João 14:6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então Cristo é o caminho. Amém? E para nós firmarmos nesse caminho, nós temos que acreditar em Jesus. Nós temos que ser humildes diante de Deus. Nós temos que reconhecer que nós dependemos de Deus. Nós dependemos do Senhor Jesus. Amém? Quando você reconhece que você precisa de Jesus, ele derrama mais graça sobre a sua vida. Ele trabalha para você. Ele ajuda você. Por isso o salmista vai dizer, Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Amém? Então são pontos que nós vai aprendendo nas Escrituras Sagradas. Salmos 37:5. Entregar, confiar e Deus vai fazer. Amém? Para nós entregarmos e confiarmos, nós temos que ser humildes, nós temos que reconhecer que nós precisamos do Senhor. E é um Salmos muito rico que diz: entregue
todo o seu caminho. Amém? Então você tem que entregar totalmente ao Senhor a sua vida, o seu pensamento, as suas decisões. Amém? Quando mais você se entregar ao Senhor, mais favor do Senhor você vai ter naquela área. Quando mais você se colocar na dependência de Deus, mais graça Ele vai derramar na sua vida. Amém? Em simples coisas, meus amados, Deus opera. Você pode ter certeza que Deus opera. Se você sair de manhã, pedir para o Senhor guardar a sua ida e a sua volta, Ele vai guardar a sua ida e a sua volta, porque você vai estar colocando debaixo da dependência dEle. Se você acordar de manhã, for sair de casa e fazer uma oração e pedir para Ele colocar os anjos dEle guardando o seu lar, os anjos deles vão estar guardando o seu lar, porque você foi humilde, você reconheceu que você precisa do Senhor. Amém? A Bíblia vai dizer ali nos Salmos, 127, O Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Amém? Em vão você vigia se o Senhor não guardar. Você depende do Senhor. Amém? Por isso não podemos ser orgulhosos, não podemos confiar em nós mesmos. A pessoa orgulhosa, ela diz, eu consigo, eu posso. Amém? Mas no fundo, meus amados, ninguém consegue, ninguém pode. Todos precisam de Deus, mas o que faz a diferença é você reconhecer que você precisa dele. Amém? Porque você depende dele. Você que diz aí, eu conquistei, você depende dele para conquistar. Você depende dele para trabalhar. Você depende dele para pensar. Tudo vem do Senhor. Quem deu o cérebro para você foi o Senhor. Quem dá sabedoria para você, tudo vem do Senhor. Então, meus amados, tudo provém de Deus e nós temos que ser humildes para reconhecer. E quando a gente reconhece isso, a gente recebe dele mais favor. Quando mais você é humilde diante da presença de Deus, mais graça você recebe, mais favor você recebe. E Deus, Ele quer abençoar grandemente você. Ele quer mudar a sua história, Ele quer que você seja um vencedor, porque em Efésios 1:3 vai dizer que todas as bênçãos estão concedidas em Cristo Jesus. O que você precisa já está em Cristo, já está conquistado. Só basta você ser humilde, se humilhar, receber pela fé e compreender que isso não é mérito seu, não é pelas suas obras, mas você recebe porque Deus é bom. Você se achega diante dele e a misericórdia dele vem sobre a sua vida. A palavra misericórdia, meus amados, ela quer dizer que você recebe aquilo que você não merece. Amém? Você merecia a punição, mas Deus dá para você a bênção. Ele perdoa, Ele abençoa você. Essa é a misericórdia de Deus. E você recebe misericórdia quando você é humilde de reconhecer os seus pecados e que você precisa desse Deus maravilhoso. Provérbios 15:33 está dizendo, o temor do Senhor ensina sabedoria. Amém? Quando você teme ao Senhor, você se torna sábio. E a humildade antecede a honra. Quando você se humilha diante de Deus, Ele honra você. Amém? Se renda ao Senhor e Ele vai exaltar você. Em 1 Pedro 5:6, Ele vai dizer para mim e para você, portanto, se humilhe debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele exalte você no tempo devido. São muitas promessas, meus amados. Quando você se humilha, amém? Se humilhar diante de Deus é se render, é reconhecer que você precisa dele e você ser grato por aquilo que ele fez, amém? Nunca fique focando aquilo que você não tem, mas comece a ser humilde o suficiente de agradecer por aquilo que ele já colocou na sua mão. Quando mais humilde você for, quando mais grato você for, quando mais você reconhecer o mover de Deus na sua vida, mais graça e mais favor ele vai derramar sobre a sua vida. Amém? E quando ele abençoar você, abençoe também a vida de outras pessoas. Quando mais você abençoa a vida de outros, mais graça e mais favor ele derrama sobre você. Deus quer pedir para você nessa manhã humildade. Humildade, seja humilde diante da presença dele. Jesus, ele vai dizer, eu sou manso e humilde de coração. O nosso amado Jesus, ele é manso, ele é humilde. E ele quer que você também seja humilde. Ele nos ensinou a ser humilde, vivendo na dependência de Deus.
Amém? Ele se humilhou, tornando um de nós. Filipenses 2, do 5 ao 11. Amém? Ele tornou humano, tornou um de nós. Amém? Ele foi humilde o suficiente e ele ouvia a voz de Deus. E ele ensina eu e você para ser humilde. Amém? Para reconhecer que tudo vem dele, depender dele e ele vai mudar a nossa história. Quero fazer uma oração com você. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro por todos esses que estão ouvindo essa mensagem. Eu peço, Pai, que o Senhor derrame, Senhor, graça sobre a vida deles, que o Senhor ensine eles a verdadeira humildade, que eles venham ser direcionados pelo Teu Espírito, que o Senhor venha capacitá-los a tomar, Senhor, qualquer decisão, que eles venham, Senhor, caminhar na luz da Tua palavra, que eles não venham ser enganados pelo inimigo e pelo diabo. Eu abençoo a vida de todos, a família de todos que estão ouvindo agora essa oração. Eu declaro, Pai, que 1.000 cairão ao lado deles, 10.000 à direita, eles não serão atingidos, eles vão prosperar em todos os caminhos. Eu declaro em nome de Jesus. Essa é a palavra para você nesta manhã. Seja humilde diante de Deus. E dessa maneira ele vai exaltar você no tempo devido, como está em 1 Pedro 5,6. Há um tempo determinado, a tua vitória já está garantida em Cristo. Tome posse dela e receba pela fé em nome de Jesus.